Se você chegou a esse vídeo em que eu falo da previdência do servidor público, se não foi por engano, é porque você tem um interesse real nesse assunto. E se você, ainda por cima, é um advogado previdenciarista, deve concordar comigo que a RPPS é um grande nicho para atuar. Embora muita gente diga por aí que a RPPS seja complexo e tenha um emaranhado legislativo, como se no regime geral fosse diferente, fosse muito facinho. É verdade que conhecer o RPPS exige estudo, exige dedicação do advogado, e a tendência, eu diria, é até piorar, principalmente por conta da emenda 103. Ela retirou da Constituição várias matérias, como os requisitos para aposentadoria e as regras de cálculo, e permitiu que União, estados e municípios legislem sobre o assunto. Por exemplo, se você atua no Rio de Janeiro, você pode ter como clientes servidores da União Federal, do Estado do Rio ou do município. As regras do RPPS federal mudaram já em 2019, com a emenda. O Estado só alterou o seu regramento em 2021, mas a eficácia é somente em 2022. Já o município não mudou em nada. Idade, tempo de contribuição, tempo no cargo, tudo para se aposentar continuou exatamente como antes, inclusive regra de cálculo. Por outro lado, nessa confusão toda, há uma boa notícia. Eu diria que há maiores barreiras de entrada no regime próprio do que no regime geral. Além do regime próprio ser muito menos concorrido que o regime geral. Menor concorrência, mais oportunidade. E à medida que os entes vão alterando seus regimes, como aconteceu com o Estado do Rio, como aconteceu com o município de Curitiba, o Estado de São Paulo, o Estado do Piauí, surgem servidores em busca de orientação e serão vocês que os atenderão. Então, por isso que é importante dominar regime próprio. Acho que é difícil. Não é difícil, vocês vão ver. A minha proposta aqui nesse curso é pegá-los pela mão e ir de cada emenda, de emenda em emenda, naquilo que eu chamo de mapa do tesouro. Dá uma olhada só. Então vamos começar o nosso caminho em busca do tesouro em 88 com a Constituição Federal. O artigo 40 tratava do regime próprio do servidor público, regramento muito mais benéfico do que nós temos agora. A primeira grande reforma foi a emenda 2098, resultado de uma PEC enviada ao Congresso em 95, foram quase 4 anos tramitando, e muito aquilo do que o governo propunha não foi convertido em emenda. Mas a emenda 20 passa a exigir idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, tempo mínimo de serviço público, tempo no cargo público também. Ela acaba restringindo aposentadorias precoces no serviço público. Essas foram as grandes alterações trazidas pela emenda 20. 5 anos depois, surge a emenda 41. A emenda 41, bastante radical, ela extingue a integralidade, a paridade, institui contribuição, ou permite que o ente institua contribuição sobre aposentadoria e pensão por morte. A pensão por morte pode não ser mais integral. A emenda 41, ela foi tão dura nesse sentido que foi atenuada com 2 outras emendas, a emenda 47 e a emenda 70. A emenda 47, ela tem uma regra transitória que permite que o servidor público que ingressou em cargo público até a emenda 20, até 16 de dezembro de 98, consiga se aposentar com integralidade. E a emenda 70 é uma regra específica para aposentadoria por invalidez. Então, quem ingressou em cargo público antes da emenda 41 e se aposentou ou vier se aposentar por invalidez, terá direito de o cálculo do seu provento ser com base na última remuneração, ou seja, assegura integralidade e também assegura paridade. Muito bem. A última etapa aqui da nossa trilha é a emenda 103, que é a emenda mais dolorosa, mais extensa, mais profunda que nós tivemos. A emenda 103, ela desconstitucionaliza requisitos para aposentadoria.
ela desconstitucionaliza requisitos ou critérios de cálculo. Ela permite que cada ente legisle sobre esses assuntos, o que é muito diferente das demais. Como eu costumo dizer, havia, antes da 103, uma simetria federativa. As regras eram iguais. Então, se você perguntasse qual é a idade mínima para um servidor do Estado do Maranhão se aposentar, eu diria, é igual à idade mínima de um servidor do município de Camboriú, não tem a menor diferença. Isso não é mais assim. Isso muda. Então, cada ente federativo que tem regime próprio pode mudar a sua legislação interna, a sua Constituição Estadual, a sua lei orgânica e a legislação que regula o regime próprio e mudar as regras. Por exemplo, para a União, a servidora federal precisa de 62 anos para se aposentar. Já a servidora do Estado do Rio Grande do Norte, basta 60 anos. Então, não é o mesmo regramento. E veja, não é nem obrigado que o ente mude as suas regras, os requisitos para aposentadoria. Não. Se não fizer, não há nenhuma sanção e continua o regramento de antes. Ou seja, há uma recepção da legislação pretérita, tanto constitucional quanto infraconstitucional. Então, vocês percebam que a emenda 103 exige muito mais de quem quer trabalhar com regime próprio, sobe um degrau aí, muda o jogo, porque torna o sistema bem mais complexo. Você tem que agora estudar cada regime próprio. Eles não são exatamente iguais. Embora, é verdade, existe uma tendência, quando os entes mudam a sua legislação interna, de seguir os parâmetros da União, mas não são iguais, como eu acabei de falar para vocês, em relação à idade mínima para aposentadoria do servidor do Estado do Rio Grande do Norte. Como, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, há uma regra de cálculo que não segue da União Federal. Perfeito? Então é isso que nós vamos ver no curso. Nós vamos traçar toda essa trilha com todos os seus percalços. E além da Constituição e das suas regras, das suas emendas, do exercício do poder constituinte derivado, vamos também ver a legislação infraconstitucional. Por exemplo, a Lei 10.887, as portarias que disciplinam os regimes próprios. Bom, esse é um papo bem longo. Eu só quero que vocês tenham uma noção do todo, qual vai ser o nosso percurso aqui no curso. Bem, pessoal, fica então meu convite para que vocês participem do curso. É um curso online pelo Zoom e temos também um grupo de WhatsApp. Isso permite bastante interação, não só na relação professor-aluno, mas entre os alunos, o que proporciona networking, novas amizades, de repente até ser um casamentinho, né? As aulas elas ficam gravadas por 90 dias para que você tire dúvidas, aprenda melhor a matéria. Perfeito? Dá uma passadinha até o final da página para que você conheça melhor a proposta. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Perfeito? Então, te espero por lá.